do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Você é um adorador? O Senhor procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Graças a Deus nós estamos mais um dia na casa do Senhor. O salmista, gosto muito das palavras que o salmista diz, e ele diz assim: esse é o dia que fez o Senhor, alegremos e regozijemos nele. Ainda que esse dia que você viveu foi um dia ruim, foi um dia de muita luta, muita prova, mas olha você aqui, na casa do Senhor. Amém? Então o nosso Deus é Ele que nos sustenta, é Ele que renova nossas forças, é Ele que estende a sua boa mão e tira você do abismo, é Ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, é Ele que a sua mão forte e poderosa sempre vai te manter de pé. Nunca esqueça pela manhã, ao acordar, você olhar para o céu e dizer: bom dia, Senhor. Porque Ele está presente na nossa vida, ainda que você não o veja, mas você consegue ver os livramentos que Ele te dá, você consegue ver Ele caminhar contigo no meio da tua tormenta. Amém? Então que essa noite o Senhor venha nos abençoar, a nós e a toda a nossa família. Nosso segundo dia de seminário, minha família, mas tem que treinar mais esse negócio, minha família, a sua família no altar de Deus. Amém? É no altar de Deus nós vamos colocar a nossa família, e temos certeza que nós vamos cuidar dessa família, porque a nossa família, ela é o nosso maior patrimônio. Se você tem um carro, se você tem muito dinheiro, nada disso substitui o valor que a sua família tem para você. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade, vamos receber nossos visitantes, sempre fazemos isso com muito carinho. Então você que está nessa noite nos visitando, dá um sinalzinho com a mão, visitante, só o visitante, levanta a mão aí, a gente quer conhecer vocês. Aí você está perto dessa pessoa, aperta a mão dela, você que é da igreja, diga seja bem-vindo, Deus te abençoe, que o nosso Deus essa noite, Ele fale ao nosso coração e ao coração de todos os nossos amigos que estão aqui presentes nessa noite. Amém? Faça uso que também você está de pé, nós vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele venha abençoar a nossa vida financeira, venha abençoar o nosso trabalho. Interessante, irmãos, mesmo em meio a essas crises que nós temos aí visto pela mídia, não são poucos, são vários irmãos que chegam para mim e dizem: pastor Roberto, eu não sei o que é crise, porque lá na minha empresa vai tudo bem, lá no meu trabalho vai tudo bem. Isso significa, irmãos, que nós usamos da nossa fé para buscar a bênção e o cuidado de Deus. É através da sua fé que a palavra do Senhor diz no Hebreus capítulo 10, 38, que o justo viverá. Então é pela fé que você vai passar, já passou essa crise toda, porque eu sei que você está de pé, você está cumprindo com teus compromissos no final do mês, e esse Deus maravilhoso vai continuar abençoando a tua vida, amém? Porque esta é a promessa dele. Então segura na tua mão, caso você tenha nessa noite no seu coração o desejo de contribuir, de dizimar para a casa do Senhor, segura a tua semente, nós vamos apresentá-la diante do Senhor, para que Ele venha abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para confirmar mais uma vez que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. E nós te apresentamos neste momento cada um dos Teus filhos que com amor no coração estarão trazendo diante do altar seus dízimos, suas ofertas para a manutenção da tua casa. Que o Senhor estenda a tua boa mão sobre a vida de cada empresário aqui presente, cada pequeno empreendedor, cada profissional liberal, cada trabalhador das indústrias de Juiz de Fora. Que todos essa noite, meu Deus, sejam abençoados por Ti, tanto aquele que vai contribuir, como aquele que não pode contribuir. Que o Senhor seja generoso com todos nós, nos abençoando nessa noite. Assim nós oramos e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Pode sentar no seu lugar.
Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos nessa noite meditar na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você veio nesse lugar e Deus jamais vai deixar que eu e você venhamos a sair daqui sem que Ele fale conosco. Por isso nós procuramos aqui na nossa igreja, todos os cultos, a maior parte do tempo é dedicada à palavra do Senhor. Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você tem fé nessa noite, através dessa palavra, com toda certeza, você vai sair daqui abençoado por Deus. Abra sua Bíblia, nós vamos dar continuidade. A semana passada, nós falamos a respeito do rei Ezequias. E hoje nós vamos dar sequência falando um pouquinho do rei Ezequias, para os irmãos trazer a memória, e vamos falar do seu filho Manassés. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E depois nós vamos para 2 Reis, capítulo de número 21. Quem não achou pode ler no telão. Profeta Isaías, capítulo 38, verso 1 ao 5, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quantos dias? 15. Volta um pouco a sua Bíblia e vamos lá para 2 Reis, no capítulo de número 21. Nós vamos nessa noite falar sobre a vida de Manassés, filho do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo 1 e o versículo 2 apenas. Já está aqui no telão. Enquanto os irmãos procuram, já está no telão, quem quiser ler pelo telão. Diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Amém? Agora põe a sua Bíblia sobre a sua cadeira. Eu estou nessa noite diante de muitos pais, de muitas mães. Quem sabe, você que entrou aqui nessa noite, você pode estar vivendo um momento de dificuldade na educação dos teus filhos. Quem sabe os teus filhos, talvez tão pequenos, ou quem sabe juniores, ou adolescentes, ou até jovens, ou até adultos, esses filhos não têm te honrado, esses filhos têm sido uma causa da tua tristeza, da tua angústia, talvez esses filhos tenham sido a causa da tua vergonha. Tantos pais envergonhados hoje, por causa da atitude errada dos seus filhos. Talvez esses filhos, ainda tão pequenos, podem realmente ser corrigidos, mas quando alcançam uma idade madura, a gente tem uma dificuldade muito grande para tratar em relação aos erros de uma pessoa adulta. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai revelar para nós uma palavra, para fazer com que eu e você, ainda que estejamos vivendo esse momento difícil na nossa casa, eu quero crer que o Espírito Santo, Ele vai abrir a nossa mente, e nós vamos entender que nunca é tarde para recuperar um filho perdido. Pais de joelhos e filhos de pé, quantos comigo?
pais e mães de joelhos e filhos de pé, será uma profecia na vida dos nossos filhos. O diabo, ele não vai ganhar essa causa. O mundo não vai ganhar essa causa. E o pecado não vai ganhar essa causa. Porque mais poderoso é aquele que está na tua vida. Deus te chamou aqui nessa noite para dizer para você, ainda que as coisas não estão como você imaginava, esse Deus é o Deus da restituição. É o Deus da restauração. É o Deus que chama à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Isso é o que nós acreditamos. Esse Deus é Deus de milagre. E se você precisa do milagre na tua casa, Deus essa noite vai dar esse milagre para você. Você vai orar agora pelos teus filhos. E você que ainda não tem, ore por aqueles que ainda virão. Quem não tem filho pode dizer, estou livre, não está livre não. Nesse útero seu, já pode ter um filho que virá a esse mundo, e você está dizendo assim, graças a Deus, não veio ainda. Antes de vir, já vai ser consagrado ao Senhor. Antes de sair do meu ventre, eu já estou profetizando, esse filho vai nascer, e vai ser bênção na minha vida. Porque Deus não vai me dar filho para perturbação, mas isso vai depender de você. Você pode fazer isso agora, orar pelos teus filhos, pela tua família? Então ora, pai ora pelos filhos, mãe ora pelos filhos, filhos ora pelos seus pais, é a oração da família, é a oração que você vai apresentar diante do altar do Senhor, toda a tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, na tua casa, nesse lugar onde o Senhor tem falado conosco, trago para o nosso entendimento a tua palavra. Então, meu Deus, eu te peço, vai abençoando nesse momento a vida dos nossos filhos, vai abençoando cada casal, vai abençoando cada família. Abra nessa noite, meu Deus, o nosso entendimento, para que ao sair da tua casa, possamos sair daqui transformados, edificados, abençoados pelas tuas mãos. Trata com cada pai, trata com cada mãe, revela-te nessa noite para o teu povo, e abençoa os nossos filhos, pois o Senhor não nos deu filhos para perturbação, o Senhor nos deu filhos para ser herança do Senhor na nossa vida. Então nós te pedimos, Pai, que toda a nossa casa, toda a nossa família, esteja debaixo da cobertura do teu precioso sangue. Assim nós oramos e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus? Graças a Deus, irmãos. Nós vamos nessa noite dar continuidade na palavra que nós começamos a semana passada. Olha para mim aqui. Talvez você que não veio a semana passada, você não vai ter o entendimento todo da palavra. Quantos não vieram a semana passada? Não vieram. É muita gente que não veio. Então, para você que não veio, nós vamos fazer mais aqui uma reflexão daquilo que nós falamos a semana passada, para você se inteirar da história do rei Ezequias. Falávamos a semana passada sobre a história do rei Ezequias, que nós lemos agora no capítulo 38 de Isaías. O rei Ezequias, rei de Judá. Esse rei foi um rei muito piedoso, um rei bondoso, um rei que fez tudo quanto era necessário para agradar a Deus, andou em retidão diante de Deus. Ele, quando começou a reinar no lugar do seu pai, o rei Acás foi um rei mau, foi um rei que colocou muita idolatria para dentro do templo de Judá. Mas Ezequias, quando passou a reinar, ele chegou dentro do templo e ele colocou para fora todas as imagens de escultura, colocou para fora todos os ídolos, ele restaurou o culto a Deus. Ele fez com que todo o povo de Judá pudesse reconhecer que só o Senhor era o único e suficiente Deus. Então Deus começou a ver as atitudes desse rei chamado Ezequias, se agradou de Ezequias. Ezequias começou o seu reinado do jeito certo, limpando a sua casa, limpando as idolatrias, porque é uma coisa que Deus abomina, é uma coisa que Deus realmente, ele vê isso com maus olhos, é você adorar a outro Deus que não é o verdadeiro Deus. Se você colocar qualquer objeto na sua frente para substituir ao Deus Todo-Poderoso, ele fica irritado, ele fica irado.
E foi exatamente o que Ezequias fez. Ele pôs para fora do templo tudo aquilo que trazia para o povo um ponto de contato com os ídolos, com os deuses falsos, Baal, Moloque, os Balaíns, e assim outros deuses, Astarote, deuses que estavam presentes na vida do povo de Israel. Ezequias fez uma limpada geral, ofereceu a Deus holocaustos, ofertas de sacrifício, restaurou o culto a Deus. Isso foi muito importante no seu reinado. E em determinado momento da sua vida, como a gente sabe que todo mundo um dia nasceu para... Todo mundo nasceu para... Não é para viver para sempre, é para morrer. Porque todos terão que morrer. Ninguém vai ficar aqui para semente. E aconteceu isso com Ezequias. Porém, Ezequias, ele foi um rei muito jovem. Começou a reinar e durante um período ele reinou, fez muita coisa diante de Deus, mas chegou um momento na vida de Ezequias, que nós acabamos de ler aqui, que apareceu uma enfermidade no corpo de Ezequias, e essa enfermidade era para a morte. Porém, o profeta Isaías, antes dele morrer, chegou dentro do palácio e confirmou o que já estava acontecendo. A doença já estava no corpo de Ezequias. E o profeta Isaías diz então para Ezequias: Ezequias, essa doença que você está com ela é uma doença mortal. Você vai morrer com essa doença. Eu só vim aqui para confirmar isso para você. Que notícia boa, hein? Chegar para o jovem rei, havia começado o seu reinado, tinha toda uma projeção, toda uma trajetória ainda, muitos sonhos que um rei tão jovem, ele estava ainda para poder realizar, mas a notícia, a bomba chegou para confirmar. Eu dizia que semana passada, volto a confirmar com vocês, que todo profeta no Antigo Testamento, quando ia na casa de uma pessoa, ele levava ou uma notícia boa ou uma notícia ruim. Profeta não visitava ninguém, não ia por acaso na casa de ninguém, e naquele dia ele foi no palácio do rei, e só disse essa notícia: Ezequias, você vai morrer. Diz aqui no capítulo 38 de Isaías, que esse rei Ezequias, ele virou o seu rosto para a parede, começou a chorar, e olha como é que é importante as atitudes de uma pessoa, da maneira com que ele se comportou, que ele fez coisas que agradou ao coração de Deus. Ele virou o seu rosto para a parede e ele começou a apresentar para Deus aquilo que ele havia feito. Senhor, ser servido que eu fui leal ao Senhor, fui fiel ao Senhor, te servi com a integridade, restaurei o culto ao Senhor, eu fiz muita coisa boa. Ou seja, tanto eu quanto ele, ou você também no caso dele, faria a mesma coisa. A gente ia falar: Senhor, não dá para o Senhor me dar mais pelo menos aí uns 50 anos para frente. Eu ia logo pedir 50. Não dá para me dar 50, mas ele não pediu, ele só recebeu a informação que ia morrer. Mas Deus falou ao coração do profeta Isaías, antes mesmo dele sair do palácio. Volta a Isaías então. Isaías ficou assim: mas como é que eu faço? Deus manda falar que vai morrer, agora manda falar que vai viver, eu tenho que falar o que Deus mandou. Então ele voltou do meio do pátio, chegou para Ezequias, e ele ainda estava chorando no canto daquela parede, e a boa notícia chegou: Ezequias, tem algo para te dizer. Eu acredito que deve ter pensado: mas o que além da morte? Porque a notícia ruim já recebi, precisa de uma notícia boa, mas a notícia boa veio, porque o profeta Isaías disse para ele: olha, Deus mandou eu te dizer que Ele vai acrescentar na tua vida mais 15 anos, ou seja, Ele teria mais um tempo sobre a terra. Quando nós começamos a ler aqui os primeiros versículos do capítulo 38, e eu quero voltar aqui para o capítulo 38 de Isaías, no versículo número 1, para você entender por que Deus levou aquela informação para o rei Ezequias. Capítulo 38, volta comigo aqui, já está aqui no telão. Versículo de número 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: o que o profeta disse para o rei, antes dele morrer? O que ele disse? Põe
porque morrerás. O que Deus disse a respeito do profeta, do rei Ezequias, era o fato de que Deus havia visto que ele não estava preparado para a morte. Significava que na vida do rei Ezequias, ainda que o profeta Isaías não o revelou aqui, mas só pelo sentido da ordem de Deus para o rei Ezequias, nós podemos dizer: se Deus mandou o rei Ezequias colocar ordem na sua casa, significava que alguma coisa na sua vida não estava bem. Significava que na sua casa, na sua família, as coisas precisavam melhorar. Então Deus deu uma ordem para ele. Aí então o profeta Isaías sai e volta e diz para ele que vai dar mais 15 anos para eles. Eu pergunto para os irmãos: a primeira ordem de Deus, ela continuava valendo ou não? Continuava valendo ou não? Sim. Mesmo que eu te dê 15 anos, põe em ordem a tua casa. Significava que ele precisava observar como estava a sua casa. Não é a sua residência estrutural, mas a sua família, sua esposa, seu filho que ainda viria. Quando eu falei agora sobre filhos que ainda não veio, mas virá, aqui nesse caso aqui, é um caso atípico para a gente entender. Quando Deus falou que ele põe em ordem a tua casa, significa que ele precisava se preparar, melhorar o que estava acontecendo dentro da sua casa, porque ele, como rei, ele buscou em primeiro lugar, com certeza, restaurar o culto a Deus, resolver a situação da idolatria, mas como rei, ele tinha também uma família. Ele não era solteiro, ele tinha uma esposa. E tendo uma esposa, ele precisava cuidar bem do seu reino e cuidar bem também da sua família, da sua esposa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele já estava à frente de Ezequias. Deus já sabia o que ia acontecer com Ezequias 10 anos, 12 anos pela frente. Mas Deus antecipou para ele: põe em ordem a tua casa. Talvez no primeiro momento ele não entendeu nada, mas como é que Deus manda eu pôr ordem na minha casa se nem filho eu tenho? Eu estou bem resolvido com a minha esposa, as coisas estão bem lá em casa. Aliás, a esposa dele era filha do profeta Isaías. Então na casa dele, com certeza, ele era temente ao Senhor e tinha uma esposa também piedosa, uma mulher que temia Deus. Então, no presente momento, estava tudo bem. Mas Deus é onisciente, Deus sempre sabe o que vai acontecer daqui a 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Quero entrar dentro desse tópico agora, para falar com os irmãos, que todas as mães que estão aqui, que ainda têm os seus filhinhos pequenos, suas filhinhas ainda pequenas, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu quero só lembrar para você, que você não vai ter uma criança a vida toda. Uma criança, ela cresce, a ordem natural é essa, ela deixa de ser criança, passa a ser um junior, passa a ser um adolescente, um jovem e uma pessoa já adulta. Tem muitos pais que não estão entendendo isso, como também o rei Ezequias não entendeu o recado de Deus, que ele teria um filho, e esse filho, ele precisaria de cuidados. Então nessa noite eu quero reforçar para você que é mãe, e para você que é pai, que você, ainda que tenha o teu filho pequeno, faça com que esse filho pequeno, ainda que ele nem saiba o abecedário, ainda que ele não saiba ler nem escrever, comece a culcar, comece a falar na mente do teu filho, a mostrar para ele, de 2 maneiras: primeiro, com a tua atitude, e segundo, falando a ele. Porque a criança fala, quando a gente fala, a criança ouve. Coloca para ele os princípios de Deus, ensina para ele os mandamentos de Deus, ainda pequeno. Quando o Provérbios diz, ensina a criança no caminho, significa que você, estando no caminho, você vai ensinar para ele aquilo que você tem aprendido na igreja, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então Deus já havia visto o que ia acontecer com Manassés num futuro muito em breve. Deus já tinha observado isso. Só Ezequias que não entendeu isso.
Talvez num primeiro momento ele se assustou e ele pensou: Deus está mandando eu colocar ordem na minha casa, deixa eu me arrepender dos meus pecados aqui, resolver a minha situação, porque eu quero ir para o céu, eu não quero ficar aqui. É o que acontece com muita gente, né? Às vezes no momento de uma enfermidade, no momento que você está entre a vida e a morte, o que acontece lá no leito de hospital muitas vezes? A pessoa nunca quis Jesus, nunca quis ouvir de evangelho, sempre zombou dos crentes, sempre escarneceu da igreja, mas no momento de enfermidade, quando a pessoa está lá, entre a vida e a morte, há alguns ainda que reconhecem, tem outros que não reconhecem não, endurece o coração e fala assim com todas as letras: não quero saber do teu Deus. Mas tem uns que reconhecem e falam: olha, se você puder fazer uma oração para mim, eu aceito. Se você quiser ler um salmo ou a Bíblia inteira, assenta aí e pode ler, que agora eu vou escutar tudo que você tem para dizer para mim, porque eu estou com medo de morrer. Talvez num momento como esse, a pessoa reflita sobre todas as suas atitudes durante a sua vida e se arrepende. Nesse caso de Ezequias, eu tenho certeza, porque tem um cântico de Ezequias aqui em 2 Reis, que vai mostrar no capítulo 21, que ele começou foi a cantarolar, quando falou que tinha uma enfermidade, quando ele falou que ia morrer, ele já estava com o cântico de adoração prontinho, para poder cantar e exaltar o nome do Senhor, já estava preparando seu coração para a morte, mas Deus acrescentou 15 anos, mas a primeira palavra ainda estava de pé. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Ezequias, meus irmãos, foi um excelente rei, como Davi também foi um excelente rei. Seu reinado foi um reinado tanto de Ezequias quanto de Davi, foi um reinado repleto de muitas vitórias, de muitas conquistas. Ganharam muitas batalhas, foi um rei honroso. Perdeu a maior das batalhas, perdeu a batalha chamada família, porque Davi não teve uma família bem estruturada, bem organizada e bem vigiada. Davi foi um péssimo exemplo de pai, ainda que a Bíblia Sagrada fala muito a respeito de Davi, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mas foi um péssimo exemplo de pai, um pai presente. Assim também aconteceu com Ezequias. Então, falando um pouco de Ezequias, você já viu o perfil que foi Ezequias, um excelente rei lá em Judá, onde fez realmente tudo que agradou os olhos do Senhor. Mas Deus acrescentou para ele 15, quanto tempo? 15 anos. Passado 3 anos depois dessa promessa, nasceu o seu primeiro filho, Manassés. Manassés, ele nasce dentro de um palácio de um rei, que era um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, um homem que todos nós aqui poderíamos dizer, como eu e você, nosso filho nasce dentro de uma igreja como essa, a gente vai dizer assim: olha, eu vou ensinar para ele, eu preciso ensinar para ele a palavra de Deus, eu preciso acima de tudo mostrar o exemplo para ele, que estar na casa de Deus, servir a Deus, é a melhor coisa desse mundo, porque as nossas crianças são muito mais espertas hoje, do que crianças de um tempo atrás. As crianças hoje estão de olho no comportamento dos seus pais. Tem criança, por exemplo, talvez você vai falar assim: nossa, o pastor Roberto exagerou. Eu estou para te falar o seguinte: a maioria das crianças que estão aqui, elas cutucam o pai e a mãe para ir para a igreja. Papai, vamos para a igreja. Mamãe, não vai na igreja hoje? Estou cansado, eu quero ir na igreja. Eu tenho testemunho aqui, de crianças que falam: eu quero ir para a igreja, para a escolinha, me leva para a escolinha. Ah, escolinha hoje não, eu quero, e chora para vir para a escolinha. E o pai muitas vezes ignora o chamado do filho, não vem na igreja, não leva para a escolinha, não se dedica com o seu modelo de vida para essa criança, e essa criança está crescendo e olhando um péssimo exemplo para a vida dela. Assim também foi com o rei Ezequias. O rei Ezequias, eu posso aqui nessa noite deduzir para vocês duas hipóteses nós vamos resumir aqui nessa noite, em relação a Manassés, que daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, o endiabrado que foi Manassés, um endemoniado, um filho encapetado. Já falou menino encapetado? Foi Manassés. Mas como é que pode?
um menino nascer do ventre de uma mãe que temia Deus, de um pai que temia Deus, e esse menino dá essa peste desse jeito, que foi uma peste. Nós vamos ler aqui no capítulo 21, que o autor diz que em Israel e em Judá, em toda a província, nunca teve um rei tão maligno como foi Manassés, mas ele não era filho de crente. Então muitas vezes a gente não consegue entender o comportamento de um filho. Como é que um filho que vai na igreja, assiste, ouve a palavra de Deus, faz parte da escolinha, mas está nascendo essa fera dentro de casa, rebeldia à flor da pele? O que está acontecendo? Duas condições, duas hipóteses aconteceu na vida desse menino. Primeira hipótese, Manassés nasceu dentro de um lar que conhecia Deus, porém, pela decisão própria dele, de Manassés, quando criança, ele decidiu, ele escolheu por si só não servir a Deus, fazer tudo ao contrário que os seus pais o estavam ensinando. É uma primeira hipótese, que a gente pode dizer, como é que pode, meu Deus, um menino desse, que viu um pai, um rei, reinando, temendo a Deus, ser essa peste? Como é que pode? Eu digo para vocês uma coisa, o seu filho, ele está crescendo através do teu exemplo. Irmãos, os nossos filhos não podem olhar o professor de matemática, o professor de física, o professor de judô, o professor de dança, seja qualquer área que haja um professor, o teu filho nunca pode olhar para um profissional da educação e olhar para ele e dizer, esse aqui é o meu ídolo, esse aqui é o meu exemplo. Isso não pode acontecer. Na vida do Mateus e do Lucas, eu sou o referencial de vida para eles. Eu preciso falar com eles, o meu exemplo de vida, o meu caráter, o que faço, o que falo, onde eu vou, tudo em mim precisa refletir em você um exemplo de homem de Deus. Eu não posso ensinar uma coisa e fazer outra. Nessa noite, tanto os pais quanto as mães, nós precisamos ser o verdadeiro exemplo para os nossos filhos. Quantos entenderam isso? Mãe, olha para a tua filha hoje e diga para ela o seguinte: minha filha, copia a mim o que eu falo, o que penso e as minhas atitudes. Olha para mim, porque se tu for uma como eu, você vai ser muito bem-aventurada nessa terra. Filho, olha para mim, o pai, olha para o filho e fala, filho, onde eu ponho o meu pé, põe o teu também. Sabe por quê, filho, eu posso te falar isso? Porque eu sou imitador de Cristo. Se eu imito a Jesus Cristo, eu posso pôr o meu pé e dizer para você, pode me imitar. Pode fazer, porque eu tenho um modelo, um referencial de vida, de caráter, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse menino chamado Manassés, uma criança que nasceu num lar, que a gente poderia dizer, tem tudo para fazer diferente do avô, o rei Acás, homem perverso, porque você vai, irmãos, aqui está assim, quando você lê tanto Crônicas quanto Reis, é a história dos reis de Israel e de Judá. Então, é uma posteridade. Você lê a história de um rei, e esse rei deixa um filho. Esse filho passa a reinar, porque era sempre assim. O filho ficava no lugar do pai reinando. Aí você vê as atitudes do pai refletidas no filho. Assim aconteceu também com Acás. Acás, ele era um rei péssimo. Só tem um detalhe, Ezequias veio diferente. Ele olhou para as atitudes do pai e falou assim, não, peraí, o meu pai não lucrou nada com isso, o meu pai, ele sofreu em função disso. Então, através do temor de Deus, Ezequias começou a fazer diferente, e Deus se agradou disso. O que era para acontecer logo em seguida? Ensinando também o seu filho, através das suas atitudes, receber em troca um filho, futuramente, que ia reinar no seu lugar. Porque Ezequias estava criando um filho chamado Manassés, que esse filho, ele era o seu sucessor número 1, porque ele teve um filho só.
ele ia suceder o trono. Sabendo disso, vamos agora fazer as nossas hipóteses aqui. Se Ezequias sabia que essa criança ia suceder a ele no trono, o que ele deveria fazer com essa criança? Ensinar esse menino a mandar ou ensinar esse menino a obedecer? Porque como rei, todo rei mandava e jamais era mandado. Parece que foi uma inversão de valores. Esse menino, ele cresceu ao lado do pai e vendo um pai mandar o tempo todo. Ele viu com toda certeza um pai que era rei e que não estava presente na vida dele. Talvez você que nessa noite, você tem filhos, você está com o corpo presente dentro de casa, mas você está literalmente ausente na vida dos seus filhos. Porque tem muito pai que pensa que quando ele coloca no final do mês ou no início do mês o arroz com feijão, pagou a conta da água, pagou a conta da luz, fez as despesas da casa, pagou a faculdade dos filhos. Quando um pai, ele fala isso, ele às vezes ainda responde de maneira omissa para a esposa e os filhos ouvindo: olha, já coloquei o que era necessário em cima da mesa, não está faltando nada, agora não me perturbe. Me deixa em paz, deixa eu assistir o meu jornal nacional, deixa eu sair para a minha pescaria, deixa eu sair com meus amigos para bater uma bolinha, eu gosto de uma bola, não abro mão da minha bola 3 vezes por semana, isso é sagrado, deixa eu jogar minha bola, deixa eu ir pescar, a minha pescaria, eu sempre, a vida inteira pesquei, sou pescador de verdade, então não me importune quando eu sair para me pescar, não quero saber, não está faltando nada dentro de casa. Tanto o pai, quanto mãe que está aqui nessa noite, nós devemos aos nossos filhos 3 coisas, já falei isso várias vezes aqui, nós devemos aos nossos filhos exemplo, e exemplo. O exemplo tem que vir de dentro de casa. E o exemplo na educação tem que ser prioridade dentro de uma família. Educação, meu querido, vem do berço. Quem já ouviu isso? Por que tem uma geração aí que está toda ela dentro dos cárceres do Brasil inteiro? Por que lá em Natal está havendo lá um motim, uma rebelião carcerária, onde uns estão esquartejando os outros, matando mesmo, grupos rivais, tribais, presos, estão incomodando o governo federal, preso, está incomodando o governo federal, que o governo não sabe o que vai fazer, vai mandar para lá, irmão Silvio, uma tropa da marinha, do exército e da aeronáutica, para fazer o que nessa cidade? Para conter os presos lá dentro, está fazendo uma rebelião do lado de fora, ou seja, preso manda do lado de fora. Tudo isso é um reflexo na educação, na família. Porque se você parar com qualquer um daqueles detentos que estão lá dentro daquele cárcere, você vai ouvir uma história da boca de cada um deles. Cada um vai contar para vocês uma história diferente da outra, mas tudo se resume: o meu pai, a minha mãe, não cuidou de nós quando nós ainda éramos pequenos, não nos educou, não acompanhou passo a passo, não buscou realmente fazer com que, através deles, ou de mim e de você, os nossos filhos buscassem os primeiros referenciais. Na primeira hipótese, nós falamos aqui, vamos colocar que esse menino, é uma hipótese exagerada, mas vamos por ela agora. Primeira hipótese, como vocês estão entendendo até agora? Acompanha comigo, a primeira hipótese: Ezequias, servo de Deus, sua mulher Efizibá, filha do profeta Isaías, mulher sábia, mulher abençoada, ficou para cuidar de uma criança. Eu não estou falando aqui de 3 filhos que deixam as mães hoje doidas. Ninguém quer ter mais do que um agora, um só já é suficiente. Esse menino, pastor Roberto, esse menino me dá uma dor de cabeça, eu estou com uma enxaqueca porque eu não dou conta do menino de 2 anos.
O menino de 2 anos, aqui embaixo, o que ele fala, eu tenho que ajoelhar e falar com ele, pelo amor de Deus, meu filho, o que você quer para você parar de chorar, de fazer manha? O que você quer que eu faça para a gente negociar, para você ter o melhor comportamento? É o que está acontecendo. Nessa hipótese, essa criança, ainda tão tenra, tão novinha, ela começou não a presenciar a atitude de um pai de forma errada, não. Ezequias temia o Senhor, só tem um detalhe. Aqui, se você ler depois em casa, você vai buscar um pouquinho do texto e do contexto, vai lá e volta cá. Aí eu descobri, aí eu analisei e vi a vida do Ezequias. Sabe com o que o Ezequias estava preocupado? Não é com a educação de Manassés, ele estava preocupado em fazer os arquedutos, uma rede de captação de água, para que em Judá não faltasse água. Para isso, ele demandou uma administração, uma engenharia, um comando, o tempo todo, para saber como é que ia ficar pronto aquele arqueduto, e levou muitos anos para isso. Não fazendo só isso, ele se preocupou em fazer um manancial, uma represa enorme, para que as chuvas viessem e aquela represa pudesse conter as águas e abastecer a água de Judá. Enquanto isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos se passaram, e Ezequias preocupado com a administração do seu palácio. E essa criança foi criado ao lado de uma mãe que não sabia se aconselhava o esposo, se educava um filho ou se preocupava com o seu próprio casamento. Resumindo tudo isso, quando deu 12 anos, sabe o que aconteceu? Completou os 15 que Deus tinha dado para ele. Quantos anos Deus prometeu para ele? Capítulo de número 21 de 2 Reis. Abra para mim aí, olha o que está escrito aí, 2 Reis 21. Tinha Manassés quantos anos? Se ele não tinha filho, e foi o primeiro filho, então depois de 3 anos, nasceu Manassés. Tinha Manassés quantos anos? 12 anos, quando começou a quê? Aí eu te pergunto aqui, um menino de 12 anos, para começar a reinar no lugar do seu pai, esse menino, ele tinha que estar todo dia do lado do pai, aprendendo o quê? O ofício de rei, e acima de tudo, o ofício de ser um filho obediente. Esse menino não ficou do lado do pai, esse menino, como nos dias de hoje, fica na rua. Quantos pais hoje se perderam na situação? Para dar uma vida melhor, de qualidade para os filhos, sai marido e mulher para o trabalho. É uma bênção trabalhar, é uma bênção realmente você buscar uma condição melhor para a vida dos seus filhos, pela sua qualidade de vida. Você nunca pode esquecer que você não pode fazer é terceirizar a educação do teu filho. Um filho não vai aprender aos pés dos avós, não vai aprender aos pés da titia, não vai aprender aos pés de uma professora lá, onde ele está lá na creche escolar, não vai, porque a educação que os filhos precisam hoje, é a educação que vem do pai e da mãe. Quantos estão entendendo isso? Hoje a gente vê, irmãos, olha para mim aqui, hoje a gente vê só o resultado de uma desgraça. Mas vamos buscar o que levou esse resultado. Busca na raiz. Hoje, os pais estão desesperados. Desesperados para fazer com que os seus filhos tenham uma boa faculdade. Desesperados para comprar para o menino um tênis de marca, porque ele não quer calçar o tênis que o coleguinha calça. Porque o tênis do coleguinha custa R$ 55,90. E o que ele quer custa R$ 1.590. Eu quero. E o pai diz, o que custa a mulher sábia fazer o que com a sua casa? E a tola, a insensata, a desastrosa? Bem, nós dois trabalha tanto de sol a sol, é só um que a gente tem,
Olha só, a gente faz tudo para ele. Menino merece. Vamos fazer o melhor para ele. Vamos comprar o tênis que o menino quer. Você sabe, amor, que é verdade. É mesmo, né? Vamos comprar, vamos dar um aperto. Vou dar um aperto, mas o meu cartão já está estourado o limite dele. Usa o teu, vou usar o meu. E usa, e compra. A gente quer presentear os filhos, achando que esses filhos precisam de presentes. Os filhos precisam de uma educação, acima de tudo, baseada nos princípios de Deus para a vida deles e um longo tempo de vida pela frente. Manassés aqui, meu querido, ele foi um menino que foi nascido e criado no palácio do rei. Você imagina o que faltou de material para esse menino? Nada. Só faltou o mais importante: temor a Deus, ensinamento de uma vida prática com Deus. Manassés, ele não olhou para o pai, ou não aprendeu com o pai. O que é temer a Deus? Os teus filhos estão olhando para você e estão observando o que sai da tua boca. O que você fala são palavras, e palavras são sementes que nós, como pais, lançamos na vida dos nossos filhos. Que palavras são essas que você está liberando sobre a vida dos teus filhos? Onde tantas vezes seria necessário que uma mãe que tem uma mocinha se assentasse com ela. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Vem para cá, meu amor, senta comigo, conta um pouquinho da tua vida, fala como é que estão os estudos, como é que estão os colegas, como é que está a tua vida diária. Não se faz isso. As famílias hoje se dividiram. Cada quarto uma televisão, cada quarto um computador, cada quarto um celular. As famílias não se reúnem mais. Estou chamando a tua atenção hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, resgata a tua casa, resgata o teu filho enquanto há tempo ainda, para que amanhã ele não venha ser preso, ou ele venha ser simplesmente uma vítima na mão de Satanás. Pais que não prestam atenção naquilo que falam e nas atitudes que tomam no seu dia a dia. Nessa noite nós estamos diante de um quadro terrível. Olha só o perfil do menino. Lê comigo. Esse menino aqui, eu vou te falar uma coisa, tá? Olha o que você... E outra, ele não viu isso na vida do seu pai. Seu pai não mostrou isso para ele. Mas olha o perfil do menino. 12 anos. Ele já era desse jeito. Você imagina o que ele aprendeu com Ezequias e a sua esposa. Capítulo 21, está acompanhando comigo? Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus. Ninguém dá um amém? O Senhor está falando contigo? Falou comigo primeiro. Está falando de novo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55, o mal prevalece por muito tempo, irmãos. Ezequias, ele reinou 29, o amaldiçoado, 55 anos, essa praga não morria. Olha aqui, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Efi-Zibá. A Bíblia faz questão de falar do nome da mãe. Esse menino tinha mãe. Ele não era filho sem mãe. Olha só a Bíblia o que fala. Esse menino tinha uma mãe. A mãe dele está aqui. E nenhum nome de uma pessoa vem para as páginas da Escritura por acaso. Vem por uma importância legal. Então ele tinha pai e tinha mãe. Não foi criado por avós. Foi criado com a mãe. Olha a história do menino aqui. Começa no versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Agora as práticas dele. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, e fez um bosque como os que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Versículo 4, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Versículo 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Versículo 6, e até fez passar o seu filho pelo fogo,
e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenho cuidado de fazer conforme tudo o que lhes ordeno, conforme a toda a lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenei. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Quem pode viver com um filho desse? O menino, com toda certeza, já havia mostrado as suas características. Olha para mim aqui, mãe. Olha para mim, pai. A gente que é pai, e as mães que estão aqui, nós estamos sempre na defesa dos nossos filhos. Você nunca quer admitir que é a perseguição da professora na escola, porque quando ela fala que o teu menino sobe em cima da carteira e da cambalhota, isso é mentira. Isso é mentira. Meu filho nunca fez isso na minha casa. Meu filho é um anjo dentro de casa. Meu filho anda de cabecinha baixa dentro de casa, mas na tua presença. Quer conhecer o teu filho? Deixa ele ficar longe de você. Você vai conhecer as atitudes do teu filho. Esse menino Manassés, ele tinha tudo para ser um excelente rei. Foi um péssimo rei, porque a raiz, o início, o princípio estava nas atitudes do pai dentro da casa. Então, na educação de Manassés, a gente começa a ver a primeira coisa: a falta de limite aos desejos do filho. Esse menino não tinha limite, porque se tivesse limite, com certeza ele não faria tanto mal diante dos olhos do Senhor. Não tinha limite. Você tem um filho, põe limite para ele. Uma geração que está vindo por aí, que não tem limites de hora, não tem limites, o excesso das amizades, o excesso das práticas no dia de hoje. Estão chegando a um ponto que os pais se desesperam. Sabe por quê? Porque está faltando a autoridade dos pais na vida dos filhos. Minha irmã e meu irmão, o teu filho, assim como Manassés também, está gritando para você e dizendo para você: põe limite em mim, fala comigo que eu não posso sair com esse amiguinho da escola que já faz uso do crack, da droga. Põe limite em mim. Quando alguém está levando o seu filho para aliciá-lo no homossexualismo, quem sabe na bebida, conversa lá com os alcoólicos anônimos, chama lá aqueles que estão sentados se recuperando e pergunta para eles: quando é que começou você a beber? Não foi sozinho, foi através do primeiro gole. Por isso eles têm uma frase lá nos alcoólicos anônimos: evite o primeiro gole, o primeiro trago, a primeira amizade. Os pais hoje não conseguem ter relacionamentos saudáveis com os filhos, porque uma filha, um filho tem o seu amiguinho da sua idade em alta importância, em alta estima, e confessa para eles todos os detalhes da sua vida, e o pai e a mãe dentro de casa não sabem nada sobre os seus filhos. Irmãos, nós temos uma matéria para estudar. Estuda bem ela e seja aprovada nela. Educação cristã para os nossos filhos. A igreja, ela tem a sua parcela, a sua responsabilidade na educação cristã. Tem escola dominical, tem uma escolinha lá em cima, mas o seu filho que vem à igreja, ele vem, se você vier 3 vezes por semana, ele participa lá na escolinha, 3 vezes por semana, 1h30 mais ou menos de palavra. Agora, quanto tempo o seu filho passa na frente da televisão, na frente de um tablet que você já deu para ele, na frente de um celular, onde coloca na frente do menino 25 mega. Filhinho,
o papai só precisa de 5, mas você vai ficar turbinado, toma 25 mega e pode viajar. E ele viaja, viaja. E a curiosidade chega, ele aperta o dedinho e ele vê lá um sinalzinho vermelho assim, fala, que sinalzinho vermelho é esse? Ele aperta o dedinho e aparece lá uma imagem pornográfica, aparece lá um pedófilo do outro lado para poder aliciá-lo, aparece de tudo na internet. Estou mentindo? Estou exagerando? E a mãe, ai meu Deus, eu não posso perder, vale a pena ver de novo. Aí eu vi isso ano passado, mas aquela novela, a gente, mas me encantou, deixa eu ver de novo. E você está vendo de novo e deixando o diabo de novo ter acesso à mente do teu filho. Irmãos, assunto sobre família. Pastor Ael já está falando isso nas sextas-feiras. E nós estendemos esse assunto para sextas-feira, para mostrar para nós exemplos na Bíblia Sagrada de uma família de um rei que poderia marcar a vida do seu filho Manassés com um grande sucesso no seu reinado. Muito pelo contrário, foi um fracasso, foi um amaldiçoado, um endemoniado. Olha o que esse cara fez, olha o que ele fez, pega o seu filhinho, ainda de colo, e fez passar pelo fogo, queimou o filho dele, ofereceu o seu filho a Moloque. E a tradição, os escritos, os escritores dizem que quando as crianças eram jogadas da fogueira para Moloque, havia o bater dos tambores, e muito altos tambores eram batidos, para os pais não parar para ouvir o gemido dos filhos que eram jogados no fogo. Quantos pais fizeram isso a Moloque, pensando que ia agradar a uma entidade, quando na verdade esse próprio rei foi o próprio exemplo de pegar o seu filho e jogar na fogueira. Nesta história de Manassés, o que a gente percebe aqui, irmãos? Isso é uma lição prática. O que esse texto ensina para nós? Que os nossos filhos, eles só conseguirão ter sucesso na vida, em todos os sentidos, se em primeiro lugar eles temerem a Deus, porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E em segundo lugar, eles verem dentro de casa uma mulher, um homem que paga o preço pela sua família. Não interessa se você está cansado e vai pescar, está nervoso, vai pescar. Essa filosofia do diabo. Tem nada a ver isso uma coisa com a outra. Tem, Rogério? Eu estou nervoso, eu vou pescar. Você vai pescar não, você está fugindo da tua responsabilidade. Está sendo omisso com a responsabilidade que é tua, de criar o teu filho e mostrar para ele que dentro dessa casa tem um pai que não foge ao seu compromisso. Tem um pai que não vai para dentro do quarto, fecha a porta e diz, não me perturba, se vira a mulher com essas crianças aí, não. Tem um pai que chega em casa e pergunta, Maria, como é que foi os meninos aí hoje? O que esses meninos arrumaram aí? Hoje foi uma maravilha, amor, glória a Deus. Vou assistir televisão. Maria, como é que foi em casa? Hoje, o Joãozinho hoje aprontou. Vem cá, Joãozinho. Vem comigo para esse quarto aqui. É no quarto. Não é para bater. Para fazer o quê? Para inculcar na cabeça dele, todo dia, aquilo que é necessário, que ele como filho, ele faça para que essa família seja uma família bem organizada, bem estruturada, para que amanhã você não tenha, meu irmão, simplesmente o desprazer de falar, pastor Roberto, esse filho é uma vergonha minha. Uma mãe dizia para as pessoas, esse filho meu aqui é uma vergonha para mim, toda a minha família. Eu vejo, irmãos, a luta que os pais aqui sofrem, não é por falta de ensino, não é por falta de falar. Eu sei que você tem falado, você tem lutado, pastor, eu tenho feito a minha parte, continua fazendo, continua mostrando com o teu exemplo, continua pontuando para ele. Enquanto você não mudar as tuas atitudes, não vai haver mudança na tua vida, porque Deus não sai limpando as nossas bagunças e dizendo continua bagunçando, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus zeloso, é um Deus que não faz confusão na vida de ninguém.
Por isso que ele diz para mim e para você, que nós precisamos observar os seus mandamentos, como era para ser feito com Manassés, e isso não foi feito. Põe limite no teu filho. Você vai ficar na internet até às 7 da noite. 1 hora de internet. Não vai ficar o dia inteiro. Toma dele o celular. Tem meninos e meninas hoje que já viciaram na internet. Se você tirar o celular da mão dele, ai, 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 ui, 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 tu vai me dar esse celular agora, porque senão a casa vai cair. E cai mesmo. E cai mesmo. Você dá um jeito de sair correndo ou chamar realmente o 190, porque a coisa vai ficar preta. Sabe o que significa isso? Perda de autoridade. Então, na vida de Manassés, não teve limite. Segunda coisa, estamos terminando. Quantos estão cansados, digam amém. Já vou acabar. Já vou terminar. A irmã já falou amém. Se liga aqui, tá ligado? Se liga. Quantos estão cansados? Digo amém. Não tem ninguém cansado não, isso é dispersão mesmo, bora lá. Segundo, a falta de participação na vida do filho. Os pais não participam de nada na vida dos filhos, nós acabamos de falar agora. E em terceiro lugar, a falta de prioridade correta. Não priorize, meu querido, tênis novo, não priorize a faculdade do teu filho, ainda que o teu filho... irmãos, tem pais entrando em depressão, porque o filho está saindo da escola particular e está voltando para a escola pública, está entrando em depressão. Meu filho, pastor Roberto, e agora meu filho? Meu filho agora perdeu, não tem como eu pagar mais o colégio particular para o meu filho. Meu irmão, quando uma criança é inteligente, ela é esforçada, talvez você não viu essa reportagem, mas já mostrou na Globo, um menino numa escola pública aí, nesses cantão da vida, que não tem acesso a nada, é o menino mais inteligente do Brasil, PhD em matemática, estudando numa escola pública. Que preconceito é esse? Eu não posso pagar a escola particular para o meu filho. Meu querido, se o teu filho é esforçado e ele estuda, ele vai tirar uma nota 10 em todas as matérias, amanhã vai fazer o Enem, o PISME e vai passar, porque essa criança não fica 5 horas, 6 horas no WhatsApp. Essa criança, ela tem tempo para estudar, tem tempo para lazer, tem tempo para vir na igreja. Irmão, sabe por que está tudo desorganizado? Porque a gente não participa na vida dos nossos filhos para colocar ordem no tempo deles. Sabe por que a gente não põe no deles? Porque não tem ordem no nosso tempo. Uma vida toda desordenada. O que eu vou fazer agora mesmo, hein, gente? Não tem nada para fazer. Vou dar uma dormida e dorme. Não tem nada para me fazer. Agora eu vou assistir um filme e assiste. Não tem nada para me fazer. Vou bater papo no WhatsApp. E vou ficar até de madrugada, porque amanhã não tem hora de acordar mesmo. E fica. Os madrugueiros, é madrugueiro que fala? Não sei se é madrugueiro, mas tem gente que não tem sono. Meia-noite, irmão, já era para estar no terceiro sono, mas não está. Está até 3 horas da manhã, zapeando. E zapeia. Vou zapear até me dar sono. Isso aí, meu querido, é falta de ordem no tempo. O tempo que você tem à noite é para dormir. Durma! E durante o dia para trabalhar. Durante o tempo para educar o meu filho, a minha filha. Nunca precisei do meu pai bater na porta do meu quarto para dizer: Roberto, são 5 da manhã, vai trabalhar. Nunca precisei. Toda a vida trabalhei e não morri por isso, e ninguém morre de trabalhar. Irmãos, vamos trabalhar a nossa casa, amém? Vamos trabalhar os nossos filhos, amém? Criar filho dá trabalho, dá sim, para quem quer o melhor para eles. Não é o melhor na qualidade de vida, dá o melhor tênis, a roupa, a faculdade, não. O melhor que eu estou dizendo é mostrar para eles os princípios de Deus, para que eles entendam que se eles vacilarem, eles podem colocar você numa grande situação difícil. Tem filhos que erraram lá atrás, os pais falaram, orientaram,
erraram, e hoje os pais estão agora pagando por um erro de um filho. Mas que erro é esse? Que eu já tinha falado com ele que ia acontecer, mas temou e fez. E hoje o pai está aí, penando, a mãe está penando por causa de um erro que ele já havia sido avisado. Continua avisando os teus filhos, continue promovendo a edificação da tua casa, continua acreditando que há um Deus poderoso, e Ele é o dono de toda a sabedoria, e dá sabedoria para a mulher, e dá entendimento para o homem, para que os seus filhos não sejam a tua vergonha. Que os teus filhos, acima de tudo, possam honrar o lar que eles viveram, e dizer, na minha vida passou um homem de Deus. O Lucas e o Mateus, às vezes ele gosta que eu falo o nome deles, mas o Lucas está aí não, né? Ele estava aí, deve estar lá em cima. O Lucas e o Mateus, eu estou passando pela vida deles, mas eu estou passando, mostrando para eles os caminhos da vida. Só errarão se quiser errar, porque o caminho que eu já passei por muito tempo no caminho deles, estou mostrando para eles, não passa por aqui, não passa por aqui, faça assim, porque você fazendo assim, você vai alcançar a benevolência de Deus. Infelizmente, a gente precisa falar isso aqui nessa noite, essas coisas que, embora muitos aqui estão só refletindo do que foi a tua vida no passado. Quem sabe você foi um filho que viveu nessa situação, não acreditou nas palavras do teu pai. Quantas meninas de 14, 15 anos, que apontam o dedo na cara da mãe e diz, você não me manda. Quantas meninas que querem suceder, querem ter sucesso na vida, querem construir uma casa amanhã, mas não entendem que tudo para acontecer na vida de uma pessoa, é preciso você ter princípios. Começa do jeito certo com Deus, e vai trilhar um caminho de vitória, não começa do jeito errado, porque no meio do caminho você vai ver, não valeu a pena viver simplesmente por viver. É o que está acontecendo com muita gente hoje. A pessoa não tem prazer na vida. Quando Jesus disse suas palavras assim, no capítulo 10 de João, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Isso é um aviso? Sim ou não? Sim ou não? Ah, não estou nem aí com o ladrão, não estou nem aí com a obra do diabo, o importante é o aqui e agora. O importante é o prazer, o importante é a satisfação momentânea, não entendendo as consequências que esses erros trarão ao longo da tua vida. Quando estão entendendo isso, irmãos? Quando você erra hoje, você pode ficar sossegado, que esse erro teu, amanhã, vai trazer consequência. Seja nessa noite uma pessoa que tema a Deus e entenda isso. Esse camarada Manassés, esse endemoniado desse camarada, fez tudo que era ruim. Você quer ver agora? É só Deus para ter misericórdia. Se a gente pega um camarada desse, a gente ia fazer o que com ele, gente? Ele pegar o teu filho e jogar no fogo, o que tu faz com ele depois? Não pode bater não. Você quer ver? Ele se arrependeu, mas sabe com quanto tempo que ele se arrependeu? Depois de 55 anos de reinado. Ele fez muita besteira nesse tempo? 77 anos esse homem tinha, idoso, ainda fazendo besteira. No finalzinho da sua vida, olha comigo aí, capítulo 21, achou? Achou aí? Capítulo 21 de 2 Reis, está aberto? Ó, está dizendo aqui, no capítulo 21, quer ver? No versículo 16, demais disso também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um outro extremo afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto mais, e ao seu pecado que pecou, porventura está escrito no livro de Crônicas. Então, 2 Crônicas, eu vou achar para vocês aqui, para a gente ver que lá em 2 Crônicas, esse camarada no final da sua vida, ele se arrependeu. Ele viu a besteira que ele fez, e olha que Deus olhou para ele, aplacou a ira dele, ainda trouxe ele de novo para o seu trono para reinar. Significa, meu irmão, que tem chance ainda.
Hoje ainda você pode recuperar a autoridade de pai e de mãe na vida dos teus filhos. Que Deus, Ele desperte eu e você nessa noite, para a grande realidade que nós estamos vivendo. Você não precisa nessa noite concordar com o que está acontecendo na tua casa. Pelo contrário, faça como Paulo no capítulo de número 12. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na outra oportunidade, eu vou ler para vocês aqui em 2 Crônicas, vai mostrar para nós exatamente as atitudes dele, e no final de tudo, Deus o restabeleceu como rei. Não precisava ser assim, porque olha só acompanhando para você. Então, diz que Manassés foi terrível, não foi? Foi ou não foi? Foi endemoniado, né? Veja o filho dele, o Amon, agora, capítulo 21, só para encerrar, capítulo 21, versículo 19, esse filho sim, presenciou toda a besteira do pai, esse endemoniado, e vem outro endemoniado agora, pior ainda, olha só, versículo 19, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e esse homem era tão ruim, que só reinou quanto tempo? Era o nome da sua mãe, Mesumelete, filha de Azur, de Jotibá, versículo de número 20, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera. Então o Amon, ele olhou o exemplo do pai, exemplo arrasta ou não? Olha aqui, irmãos, versículo 20, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera. Quem foi Manassés? Filho de Ezequias, o rei Manassés morreu, e entra no seu lugar Amon, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, ou seja, efeito cascata. Que Deus tenha misericórdia da nossa família. Pais e mães, olha para mim aqui, qual é o legado, para encerrar, qual é o legado, qual é o exemplo de vida que você está ensinando para os teus filhos no seu dia a dia? Você está ensinando através das tuas atitudes de ser uma pessoa mentirosa para o teu filho, ele vai ser um mentiroso. Está ensinando o teu filho a ser uma pessoa profana, uma pessoa que tem promiscuidade, uma pessoa que vive no adultério, na prostituição. Está ensinando o teu filho a ver coisas antagônicas aos olhos de Deus. Pode ficar tranquilo, essa semente um dia vai germinar. Que essa geração que vem após nós seja uma geração que, primeira coisa, tema ao Senhor, amém? Ensina o teu filho o temor a Deus. Olha para o teu filho com mais atenção, a fim de que amanhã ele possa te honrar, te dignificar, e acima de tudo, que o Mateus, eu posso usar o exemplo da minha família, que o Mateus e o Lucas, abra essa abençoada boca e diga: pai, o Senhor passou pela minha vida, mãe, a senhora passou pela minha vida, e vocês deixaram um legado para mim, ensinar para os meus filhos, vocês me ensinaram a temer a Deus, a andar na casa de Deus, na presença de Deus, através de um exemplo de vida, amém, irmãos? O que está errado na tua casa nessa noite, você pode consertar isso, só depende de você. Quer uma família bem-sucedida? Começa a partir de hoje a olhar o zap do teu menino, usa o Face do teu filho para ver o perfil que ele está colocando lá no Facebook. Aliás, eu estou até meio ultrapassado, tem que olhar lá o Face do Mateus e do Lucas. Estou falando aqui como pastor, mas eu tenho que dar uma olhada lá, porque se tiver alguma coisa lá, eu vou pedir para hoje me mostrar. Abre esse negócio aí. Se tiver alguma coisa, tira agora, deleta agora. Eu também estou sendo omisso nesse sentido. Tem um tempão que eu não olho. Quem está de olho aí me fala: pastor, dá uma olhada lá. Eu vou olhar, e eu vou pôr ordem da minha casa também, amém, irmãos? Se coloque de pé na presença de Deus. Quantos entenderam a palavra? Pesada a palavra? Não, não é.
não é pesada a palavra. A palavra vem para nos advertir, para nos admoestar e para mostrar para nós que se nós amamos a nossa família, nós vamos cuidar melhor dela. Esse filho vai ser um filho que vai honrar você amanhã. Não pela qualificação profissional, mas ele vai te honrar pelo caráter de vida que ele tem através de você. Que esse filho seja uma bênção na tua vida. Vamos orar por eles? Irmãos, os filhos, na verdade, não são culpados de nada não. Na verdade, a culpa é nossa mesmo. Eles não pediram para vir no mundo, pediram? Quem pediu para vir no mundo? Eu não pedi, alguém me encomendou. Esse filho que está aí do teu lado aí, você falou, oh meu Deus, como é que eu faço com esse trem? Não, cuida dele. Isso aí é herança que Deus te deu. Deus não te deu filho para maldição. Deus te deu filho como herança do Senhor para você. Então você vai profetizar sobre esse menino, sobre essa menina, abraça ela aí. Você que é da família, abraça aí. E você vai profetizar que na geração dela e na geração futura, toda a casa, toda a família será uma bênção na tua vida. Os teus filhos serão como oliveira em volta da tua mesa. A ramificação da bênção de Deus começa a partir de hoje na tua vida. Amém, irmãos? Vamos orar pela nossa casa? Você pode orar pela tua casa nesse momento? Pastor Gladstone, vem cá. Ele vai estar orando pela nossa família. Você que não tem a tua família perto de você, põe a tua mão sobre o teu coração. Você vai orar agora e vai pedir a Deus, Senhor, sara a minha casa. Senhor, essa palavra nessa noite falou comigo que eu tenho que colocar ordem na minha casa. Eu vou chegar lá hoje e vou começar a colocar ordem nessa casa, porque eu não quero a minha casa bagunçada. Dá uma varrida nessa casa hoje. O Espírito Santo vai te ajudar a você varrer essa casa, porque essa casa tem que estar adornada e limpa, porque o Senhor está te pedindo conta nessa noite da organização da tua família. Aleluia.